Oi, queridos amigos, bem-vindos ao Entre Nós. Quem estava assistindo viu que eu já fiz aqui um ensaio, né, com o filho do Doutor Frutuoso para ver se ia tudo correr bem. E aí eu vou deixar um tempinho aqui para vocês irem entrando, para chamá-lo daqui a pouco, até acertando aqui essa iluminação, gente, porque tem que ter iluminação, né? Tem todo esse aparato, né? Porque aqui também já está de noite. São 7h59 aqui nos Estados Unidos e no Brasil 8h59, está aqui, vamos entrar. Eu acho que eu já vou chamar o Dr. Paulo, porque é o seguinte, gente, ele tem tanta coisa para falar para gente, que eu não quero ficar tomando tempo não, porque aqui no Instagram a gente só tem 1 hora de ao vivo, né? Então eu não quero ficar... Ih, estou dentro do avião, tem gente aqui dentro do avião, a Leia Heisen, que maravilha, seguidora do Dr. Paulo Frutuoso, né? Deixar aqui um pouquinho para o pessoal entrar, para quando o Dr. Paulo entrar já ter mais gente aqui para recebê-lo, né? Tenho certeza que os seguidores dele, não todos, mas alguns estarão aqui com a gente também. E é o seguinte, eu acho que ele dispensa qualquer apresentação, né? Porque ele é o nosso querido Dr. Paulo César Frutuoso, que muitos conhecem aí, de palestras, livros. Ele é um médico, cirurgião oncológico e que fala de espiritismo, um médico que fala de espiritismo. Na verdade, como ele diz, né, é a ciência espírita ou o espiritismo científico. Vamos deixar que ele mesmo fale, vou chamá-lo aqui. Vamos ver, cadê o Dr. Paulo? Está aqui. Vamos vê-lo já já. Ele está nessa dimensão, está. Vamos esperar ele entrar aqui. Doutor Paulo? Cadê o senhor? Pode chamar de você, né? Estou te ouvindo e estou te vendo. Você está me ouvindo e está me vendo? Não, eu só estou ouvindo, não estou vendo. O senhor tem que se materializar aí. O senhor tem que se materializar aí. Não, o meu neto de 3 anos está chegando aqui, ele que me assessora nessa tecnologia. De 3 anos? Já sabe tudo. Tudo. Agora eu estou vendo só uma fotinho. Não, mas vai entrar, né? Aí, ó, estou vendo a fotinho. Mas cadê o André? André Luiz, cadê você? André que estava assessorando a gente aqui, que entramos, fizemos um teste. Cadê o André? Hein? Leila, vou entrar de novo, só um minutinho. Olá, peraí, então como é que faz? Tá aqui, eu estou vendo já uma sombra ali. Olha o nosso... agora sim! Viva! Que bom! Seja bem-vindo, doutor Paulo César. Posso chamar de você, né? Para a gente ficar assim mais próximo. Então, eu estava dizendo eu estava falando aqui para os nossos queridos seguidores que eu ia ficar quietinha, ia deixar você se apresentar. Não precisa de grandes apresentações, porque eu tenho certeza que seus seguidores, não todos, mas estão aqui entrando aos pouquinhos, que já o conhecem muito das palestras, dos livros, enfim, de toda essa sabedoria que a gente bebe aí na internet. E aí eu queria que você falasse de você mesmo. Eu sei que você começou com tudo isso quando era bem pequenininho, com seu papai querido, maravilhoso médium, né? E aí eu quero que você comece a contar essa história para a gente. Bem-vindo. Olha, eu realmente venho de uma família espírita, com pai e mãe médiums, mas a gente não teve muito tempo para se mergulhar na matéria. Principalmente depois que eu entrei na faculdade de medicina, você tinha que estudar dia e noite, desde o vestibular. E a partir de 1967, eu entrei na faculdade de medicina em 1970, me formei em 75. Quer dizer, então eu trabalho com a medicina há 52 anos, desde que entrei na faculdade. E em 1967, meu pai ingressou num grupo chamado Lar de Frei Luiz, aqui no Rio de Janeiro. Eu escutava alguns comentários estranhos, que tinha interferência, assim, manifestações mediúnicas dentro da minha casa, tinha. E eu percebia isso desde criança, né? Mas o problema é que esse grupo que meu pai ingressou, aconteciam fenômenos extremamente raros, extremamente difíceis de serem conseguidos,
E, segundo o próprio Francisco Cândido Xavier, os fenômenos mais importantes mediúnicos que já tinham chegado ao nosso mundo. Bom, então, escutava falar, mas não ingressava. Até 1972, quando eu já estava no terceiro ano da medicina, na Santa Casa de Misericórdia, aqui no Rio de Janeiro. Cheguei em casa e encontrei o meu pai com uma camisa branca, com uma mancha enorme de sangue no abdômen. Aí, papai, o que aconteceu? Sofreu algum acidente? Olha, eu não sei se você vai acreditar, mas eu fui submetido a uma cirurgia espiritual lá no grupo que eu estou frequentando, lá de Frei Luís. Mas, você foi parado de quê? Levanta a camisa. Não tem nenhuma cicatriz? Olha, a informação que me deram é que eu fui operado no estômago. Muito bem, eu tinha na época um professor de gastroenterologia chamado professor Toledo, e naquela época nós não trabalhávamos com endoscopia digestiva, e sim trabalhávamos com um exame chamado seriografia. O paciente bebia uma taça de contraste e ia fazendo radiografias do esôfago, do estômago, do duodeno. Deve haver médicos aqui nos assistindo, estão entendendo bem o que eu estou dizendo. E de acordo com a imagem que era projetada na radiografia, se detectava algumas doenças, como por exemplo úlceras, como por exemplo tumores e assim por diante. E aí aconteceu uma coisa extraordinária. No momento que meu pai estava fazendo aquele exame, o colega radiologista fez a seguinte indagação: ele foi submetido a alguma cirurgia? O que você queria que eu dissesse? Não tem nenhuma cicatriz? Não. Mas aquilo despertou a curiosidade científica de um acadêmico de medicina. O problema é que eu não tinha tempo. E esse tempo só foi aparecer 2 anos depois que eu me formei. Ou 3 anos, em 1978, quando eu ingressei para nunca mais sair no Lar de Frei Luís. Leila, eu estudei em várias escolas, no Brasil e fora do Brasil. Eu estudei no Centro Léon Bérard de Cancerologia, na França. O lugar, nessa atual encarnação, onde eu mais aprendi, foi no Lar de Frei Luís. Bom, o que acontecia lá? Hoje eu chamo fenômeno de teletransporte e materialização de espíritos. Amigos, Leila, amigos queridos que estão aqui confabulando conosco, estamos numa família. Nós somos imortais. Quem está lhes dizendo isso é um médico cirurgião, com 46 anos de atividade. Eu não posso ser um alucinado. Se eu fosse um alucinado, não podia ser um cirurgião. Sob condições especialíssimas, raríssimas, e com manipulação de tremendas quantidades de energia, aqueles que já passaram pela Terra com um corpo semelhante ao nosso, e desencarnaram, vou usar um termo espírita, desencarnaram, continuam vivos. Onde? Até onde eu entendo, em universos paralelos ao nosso, que é o que eu acho que as religiões estão chamando de plano espiritual, plano celestial, plano astral, é o que a ciência chama de universo paralelo. Sob condições especiais, como eu já citei, podem de lá se teletransportar para o nosso universo novamente e durante alguns momentos se materializarem. De onde vem tamanha quantidade de energia? De médiums, dito médiums de efeitos físicos, insisto, extremamente raros em toda a história da humanidade, que entram em transe, desmaiam. E quando estão nesse transe mediúnico, desmaiados, começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo, principalmente boca, nariz e ouvido, um fluido energético que foi denominado por Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina de 1913, por ter descoberto a resposta anafilática humana como ectoplasma. E aí eu tive que tomar uma tremenda decisão, caraca. Ou eu me volto para a esquerda e nada disso está acontecendo na minha vida. Quem é que vai se entregar um anestesiado às mãos de um cirurgião que acredita em fantasmas?
E se esse cirurgião confessar que aquilo que passava coberto por lençol? E os seus colegas, nesse momento, diziam o quê? O senhor, você, Bom, né? Você dizia, você tempo, comentava isso com seus colegas? Naquele tempo, não. Mas agora, com 8 livros publicados sobre o assunto, e fazendo palestra no Brasil inteiro e fora do Brasil, e agora por live, já me levaram para os Estados Unidos, já me levaram para a França, já me levaram para Portugal, para falar sobre isso. Tamanha é a necessidade de informação. Quem somos, de onde viemos e para onde é que nós estamos indo. E quando eu faço as minhas apresentações e toco nesse assunto, quer dizer, a ciência comprovou a veracidade de tais fenômenos, embora não saibamos exatamente como acontece, estamos na fase do empirismo. Como é que Charles Richer chegou às conclusões que chegou? Observando. Como é que Mendel chegou às conclusões que chegou, que é a base da nossa genética? Observando. Não tinha o microscópio, não tinha informações científicas que temos hoje. Os fenômenos, então, são comprovados pelo empirismo. Não podem ainda ser repetidos em laboratório, mas que acontecem. E quando eu faço as minhas apresentações, eu convido ao público, como faço agora, 4 reflexões. E se um médico estivesse presente a um desses encontros? E se quem se teletransportasse e se materializasse fosse um médico que já passou por aqui, desencarnou e continua vivo em outro plano de existência? Terceira reflexão. E se fosse possível diálogo entre esses médicos? Um que aqui está e outro que se teletransportou e se materializou. E a quarta e mais importante reflexão. E se tais diálogos continuassem a acontecer por 40 anos? Pois foi o que aconteceu comigo, não tem mais como voltar. Paulo César, como é que você chega a conclusões tão assim absolutas, tão firmes? Como é que eu posso deixar de acreditar? Vendo médicos teletransportar-se, se materializar e conversar comigo em diálogos de médicos, me contando como é que continuam exercendo a medicina do outro lado da vida, influenciando positivamente nós médicos através da intuição e cuidando da parte mais importante do ser vivo. Nós, médicos da Terra, só sabemos que é o cuidar do casulo. A vida está na borboleta. Então, nenhum de nós pode estar sozinho. Os nossos pobres 5 sentidos não captam essa ajuda, mas ouço, vou falar uma palavra, Leila, não conta para ninguém não, mas no dia 18 de outubro de 2019, o meu trabalho chegou ao conhecimento de médicos do Senado Federal. E no dia 18 de outubro, dia do médico, eu fui levado para ser homenageado no dia do médico no Senado Federal. E fui lá na tribuna. E fiz um pequeno discurso sobre o meu trabalho e disse a seguinte frase que eu vou repetir aqui. Ouso afirmar que muitos dos sucessos que nós médicos temos com os nossos pacientes não teríamos sem essa ajuda imponderável dos nossos colegas do outro plano de existência, absolutamente incaptáveis, não perceptíveis nos nossos pobres 5 sentidos. Não tem mais como voltar, não. Só pode seguir em frente. Mas você, quando você está fazendo a cirurgia, você sente que tem toda uma... Todos nós somos médiums. É. Não temos coragem de confessar. Mas em determinado momento, eu não sou um médium ostensivo, mas todo médico é médium, mesmo que não acreditam nisso. Não temos coragem de confessar que em determinados momentos alguma ideia surge e nós não sabemos de onde. Então, depois que eu fui aparecer no Senado, um colega meu cirurgião que trabalha comigo há mais de 30 anos me procurou reservadamente e falou assim: Paulo César, deixa eu te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Você sabe que eu estava de plantão no Hospital Cardoso Fonte e deu entrada o filho de um médico com um tiro no tórax. A bala estava no coração e ficou sob meus cuidados. Você sabe que sob meus cuidados o coração dele parou? E eu fiquei massageando o coração do rapaz durante 40 minutos. E o coração não voltou. Eu decidi parar. Você sabe o que aconteceu, Paulo? Naquele momento, nitidamente, eu escutei alguém dizer no meu ouvido: continua. Eu continuei e consegui salvar o rapaz.
Esse colega médico, cirurgião, trabalha comigo há mais de 30 anos, sabe o trabalho que eu faço e nunca me falou nada. Naquele momento teve coragem de falar. Isso acontece com todos os médicos, não tenho dúvida disso não. Você contou uma vez, numa dos vídeos que eu vi das suas palestras, que uma pessoa, que eu não me lembro direito qual tipo de parentesco, ou era um amigo seu, procurou você e pediu para que você salvasse a mulher dele, que estava hospitalizada com uma doença que ninguém sabia o que era e que os médicos estavam tentando de tudo e não conseguiam tirar a mulher do coma. Não foi isso, mais ou menos? E que aí você levou a pessoa que trabalhava com você, que era um médium vidente, né? E aí pôde ver tudo que estava acontecendo e você não tinha como negar aquilo, né? Conta essa história que é sensacional, eu acho que é mais uma das muitas e muitas provas de que você teve, de que a vida continua, né? Bom, o médium não era eu. A paciente era a esposa do primo da minha esposa. Isso. E que desencadeou, sofreu uma doença chamada pericardite. Uhum. O pericárdio é a membrana que envolve o coração. Sim. Ela desenvolveu uma tremenda inflamação nessa membrana que produzia líquido que começava a comprimir o coração a ponto de ele parar. Ela foi internada num dos mais avançados centros de cirurgia, de tratamento intensivo cardiológico aqui no Brasil. Bem, ficou 40 dias internados. Eles puncionavam o pericárdio, recolhiam a secreção, assim, descomprimiam então o coração e o coração continuava batendo. Uhum. Pegavam aquele líquido e colocavam em uma cultura. Nenhuma bactéria, nenhum micro-organismo crescia. Então não se sabia o que estava promovendo aquela inflamação do pericárdio, chamada pericardite. Bem, 2 ou 3 paradas cardíacas. O que o marido dela fez com 2 filhos pequenos? Foi lá na minha casa conversar comigo. Paulo César, eu vou ficar viúvo, cara, com 2 filhos pequenos. Ninguém consegue saber o que a minha mulher tem. Você pode me ajudar? Talvez. Aí conversei com o presidente Luiz da Rocha Lima, presidente do Lar de Frei Luiz, quando lá cheguei em 1978, o maior homem que eu conheci na vida, profundo estudioso da ciência da mediunidade. E pedi autorização a ele para levar um dos nossos médiuns de efeitos físicos no Lar de Frei Luiz, chamado Gilberto Arruda, até o CTI. Ele me autorizou. Botei uma roupa branca no Gilberto, pedi autorização ao chefe do CTI e fomos até lá. Chegamos no boxe, a paciente estava quase em coma induzido e respirando com uma tremenda dificuldade. Aí eu olhei aquele quadro dantesco e falei assim, Gilberto, eu acho que nós não vamos poder ajudar muito não. O quadro é muito grave. Aí ele falou, calma, Paulo, nós estamos aqui para ajudar, vamos entrar em oração. E ficamos em silêncio alguns minutos orando. E de repente o Gilberto virou para mim e falou assim, Paulo César, eu não sei se você vai acreditar. Ele era mecânico de automóveis. Eu não sei se você vai acreditar, mas aí nesse leito tem uma medonha de uma entidade amarrada e parece que está hipnotizada. Ela não pode ter se amarrado sozinha. Alguém amarrou essa entidade aí. E dessa entidade estão partindo segmentos, prolongamentos negros que parecem piche, que estão envolvendo o coração, o cérebro e o rim dessa paciente. Esses medicamentos todos que eles estão administrando não chegam onde tem que chegar. Essa substância negra está bloqueando. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos continuar aqui em orações. Continuamos ali em orações durante mais alguns minutos. E aí ele falou, olha, Frederic von Stein, o médico de origem alemã, do exército nazista, não sei se nós vamos ter tempo para contar essa história, chegou aqui com um grupo de médicos e enfermeiros, hein? É o médico com quem mais eu conversei no Lar de Frei Luiz, teletransportado e materializado. E, olha, Paulo César, retiraram a tal entidade, devem ter levado para algum hospital aí da falange de Frei Luiz, e agora estão instalando um equipamento estranho, parecem frascos de vidro, e aí começou a utilizar a linguagem de mecânico de automóveis. E esse frasco de vidro que foi colocado ao lado dela tem um líquido verde maravilhoso, parece esmeralda. Aí usou o termo mangueira e não tubo.
E através de uma mangueiras, eles estão canalizando esse líquido verde para o corpo dessa paciente. Olha, está entrando verde, está sendo coletado do outro lado do leito negro. Está entrando verde, agora está começando a sair do outro lado um pouco mais claro. Paulo, agora está entrando verde e está saindo verde. Algum processo de purificação no corpo da paciente foi feito. E agora? Terminaram o tratamento, estão tirando todo esse equipamento, já estão saindo, agora deixaram um enfermeiro aí de prontidão. Muito bem, e já podemos ir? Não. Chama o marido dela aqui. Também, eu fui lá fora, CTI. E aí, Fernando? Vamos lá, que eu acho que querem te dar uma prova de que a tua esposa foi ajudada. Fica calmo, calma, vai dar tudo certo, tá bem? Aí levei o marido da paciente lá. Quando nós chegamos no leito, já era outra personalidade no Gilberto, já não era mais ele. Era o Frederic von Stein, com aquele sotaque arrastado alemão. E aí disse para mim, Paulo César, estenda a sua mão. E aí ele colocou a mão dele sobre a minha. Alguns segundos depois ele levantou a mão e toda a palma da minha mão estava coberta com coágulo sanguíneo ainda quente. Eu falei, calma, Fernando, eu só estou te trazendo aqui porque te disse que ia te dar uma prova de que a tua esposa foi ajudada, tá bem? Discretamente fui lá no banheiro, lavei a minha mão. Quando eu voltei, uma senhora num boxe em frente, tinha mais de 40 boxes naquele CTI, os olhos arregalados olhando para mim, para a paciente, para o Gilberto e para o marido da paciente. Ela viu o que aconteceu. E o marido dela também como induzido. Nitidamente você percebia que ela queria ajuda também. O que eu ia fazer? Me aproximei, dei algumas palavras de consolo, de coragem, depois fomos embora. Bem, daquele dia em diante, tudo que estava sendo feito em benefício da paciente, sem resultado, começou a dar resultado. 1 ou 2 dias ela saiu do CTI e foi para a semi-intensiva. 1 ou 2 dias saiu para a semi-intensiva, foi para o quarto. 1 ou 2 dias saiu do quarto, foi para casa. E hoje é avó. Uau! Leila, aí eu pensei aqui comigo. Caraca, quanto tempo é isso? Eu acho. Aí eu pensei assim comigo. Eu acho que eu vou lá nesse CTI conversar com os colegas e ver qual é a opinião deles, o que eles acham que aconteceu. Aí cheguei e falei com o chefe do CTI, que era meu amigo, evidentemente, eu não entrei em detalhe. Colegas, essa paciente estava internada aqui há 40 dias, com uma pericardite gravíssima, 2 ou 3 paradas cardíacas, nenhum tratamento que vocês faziam dava resultado. O que aconteceu? Daqui a pouco tudo deu resultado? Paulo César, nós não sabemos o que aconteceu. Nós recolhíamos a secreção em volta do coração, botávamos em cultura, nada crescia. A possibilidade maior é que ela tivesse com bacilo de Koch, da tuberculose. Mas também não respondia ao tratamento. Veja agora o que eles me disseram, Leila. Nós estamos achando que o micro-organismo que estava causando essa pericardite sofreu alguma mutação e se tornou sensível aos antibióticos que nós estávamos utilizando. Você sabia qual era a mutação que ele tinha sofrido, né? O que você queria que eu fizesse? Não falou nada. O que teria acontecido comigo se eu chamasse meus colegas e falasse assim, colegas, você sabe por que todo o tratamento de vocês não estava dando resultado há 40 dias? Quer saber? Havia uma entidade obsessora amarrada nesse leito. E alguns prolongamentos nocivos estavam bloqueando os teus medicamentos. Eu trouxe um médium de efeito físico, vidente aqui também, e através da sua mediunidade, da energia que dele se desprendia, a entidade foi removida e foi feito um tratamento de purificação com retirada dos miasmas nocivos que tinham sido colocados no corpo dela. E aí, todo o tratamento de vocês que não dava resultado, passou a dar resultado. Tá bem. Onde é que eu estaria hoje, Leila? No hospício. E provavelmente teriam caçado meu diploma de médico. Esse cara não é médico, esse cara é maluco. Agora, deixa eu te perguntar, quando foi que isso aconteceu? Quando foi que isso aconteceu? Quanto tempo atrás? Você bota aí lá por volta de 1980 e pouco, 81, 82. E hoje você hoje não gosta. E hoje você daria essa explicação aos seus colegas ou não? Ou ainda não? Eu hoje tenho coragem. Eu tenho coragem. Tanto que eu coloquei isso no meu primeiro livro, A Face Oculta da Medicina,
num capítulo intitulado Médiuns no CTI. Não faz parte da nossa terapia prece. Algum CTI se reúne para fazer prece em benefício dos pacientes que estão ali sendo atendidos, mas isso é uma ferramenta extremamente importante e será uma das principais ferramentas dos médicos do futuro. Daí o nome de um título do meu livro, também chamado A Medicina Mediúnica do Futuro. Todos os médicos já são médiuns. No futuro, até onde eu entendo, serão médiuns ostensivos. Eu vou desencarnar. Mais cedo ou mais tarde eu vou reencarnar e vou voltar para esse mundo. Quero ser médico de novo. Vou fazer prova e vou entrar numa faculdade de medicina. Acho que a primeira coisa que farão comigo no futuro serão recolher células da minha mucosa bucal e fazer um escrutínio cuidadoso do meu ADN. E, se for detectado que na minha genética eu tenho alguma formação mediúnica, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Que maravilha. Tomara que eu volte também, assim, nessa encarnação. Claro que tu vai voltar, você é imortal. Você é imortal, amiga. E esses médicos médiums do futuro... Voltar também. Eu vou voltar muitas vezes, em várias encarnações, se Deus quiser. Agora, me conta uma coisa. Você já escreveu 8 livros, né? 8 livros. E por enquanto, você me contou que A Face Oculta da Medicina, que foi o primeiro, já está com 400 mil cópias, é isso? 400 mil cópias vendidas. E agora, aí você vai gostar da notícia que eu vou te dar. Aí nos próximos dias, ele vai ser editado em inglês e em espanhol, em livro eletrônico, em e-book. Então se interessaram pelo que ali estava e já traduziram para o inglês e para o espanhol. Então está sendo editado aí nos próximos dias em livro eletrônico. Agora, eu nunca imaginei passar pelo que eu estou passando. Eu nunca pensei em ser escritor. Sim, mas só entendeu? Que, né, então... toda a espiritualidade está com você. Agora me conta, você já viu alguma entidade nas suas sessões de materialização? Você chegou a ver? É uma coisa corriqueira para você? Professora Leila, se a senhora estivesse comigo e todos esses que estão me ouvindo dentro de uma sessão de teletransporte e materialização e o fenômeno ali acontecesse, todos nós veríamos a entidade saindo da cabine materializada. Olha que maravilha. Se ela falasse alguma coisa... Por exemplo, se eu quiser, eu posso... Leila, se ela falasse alguma coisa, todos nós ouviríamos. Se ela exalasse algum odor, todos nós perceberíamos. Ela é teletransportada e materializada. Uma das condições físicas obrigatórias para que tais fenômenos aconteçam é a ausência de luz. Porque os fótons da luz artificial e a luz natural afetam o ectoplasma que se desprende do médium, ele é fotossensível, afetam o médium em transe e afetam a entidade materializada. Se você está na escuridão completa, como é que nós vamos ver uma entidade materializada? Porque quando ela sai da cabine, sai emitindo luz pelo seu corpo, pelas suas vestes e pelos instrumentos que eles trazem para tratamento dos pacientes que nós levamos aos seus cuidados. 2 principais motivos são utilizados para que tais fenômenos tão raros aconteçam no nosso meio. Primeiro, atendimento de pacientes graves, principalmente cancerosos. Olha aí, a área que eu mais atuo. Eu sou um cirurgião oncológico. Mais uma vez eu vejo que o acaso não existe. Segundo, menos importante, lampejos, clarões, relâmpagos, lá no horizonte do que será a medicina mediúnica do futuro. Os médicos do futuro terão super sentidos muito mais evoluídos em relação aos nossos. Não chegou o momento. Já imaginou, por exemplo, se todos os médicos da Terra tivessem a visão por transparência? Quantos diagnósticos nós faríamos? Não chegou o momento, porque senão todas as empresas que fabricam os instrumentos que nós utilizamos para diagnóstico fechariam suas portas e nós causaríamos uma multidão de desempregados. Não chegou o momento. Eu não tenho ainda condições emocionais para ter visão microscópica e ultramicroscópica. Eu não teria condições emocionais de estar dentro de uma sala de cirurgia, vendo micro-organismos na parede das salas, na superfície do paciente que eu vou operar, na roupa dos meus assistentes. Agora, Paulo César, de onde que você tirou tantas conclusões? Conversando com médicos teletransportados e materializados. Frederico, como é que você consegue ver o interior dos corpos dos pacientes que trazemos aos seus cuidados? Eu vejo os corpos como se eles não possuíssem pele.
Que maravilha. Então ele tem visão quantística. Frederico, como é que você distingue uma célula cancerosa de uma célula normal? Eu as distingo pela sua coloração e pela sua vibração. Então ele vê a célula. Se ele vê a célula, ele tem visão microscópica. Frederico, você é capaz de ver organelas intracelulares? Sim, consigo. Com a sua visão natural? Sim. Leila, para nós vermos organelas intracelulares, precisamos de um microscópio eletrônico com aumento da imagem até 500, 1000 vezes. Frederico, você é capaz de ver átomo e partículas subatômicas? Eu ainda não, mas espíritos mais evoluídos que eu, sim. Para que você veja, hoje, na nossa ciência, átomo e partículas subatômicas, nós precisamos de um microscópio dito de tunelamento quântico que aumenta a imagem em até 100 milhões de vezes. Ele tem uma visão natural que vê isso tudo? Onde é que isso vai parar? Está se descortinando à nossa frente uma ciência assustadoramente complexa e profunda do que tudo aquilo que nós possamos imaginar. Não existem milagres, não existe sobrenatural. Existem leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. E a nossa ciência é humilde o suficiente para confessar que só sabe o que acontece em 4% do universo. A nossa ciência não sabe o que acontece em 96% do universo. Então estamos no caminho, estamos na trajetória. Se somos imortais, como é que vai estar o meu conhecimento daqui a 1000 anos? 100 mil anos? 1 milhão de anos? 1 bilhão de anos? Acumulando cada vez mais ciência e tecnologia e, evidentemente, com base na sabedoria e principalmente no amor. Leila, eu vou me sentir cada vez mais feliz, porque eu vou poder praticar cada vez melhor o bem. Agora, onde estaria sendo exercida essa ciência tão absurdamente avançada? Em outro planeta ou numa dimensão que nós, nesta dimensão, não temos condição de enxergar? Ou seria uma ciência exercida num planeta que não é o planeta Terra? Não sei qual planeta estaria acontecendo isso. Se você me convidar para falar aqui sobre as bem-aventuranças do Evangelho, no poder do perdão e do amor, eu ia dizer para você assim, Leila, estou fora. Esses temas eu ouço e leio, não falo. Uhum. Então o que eu faço está baseado numa coisa chamada ciência. Para mim tudo é energia. Tudo é energia. Até o pensamento é energia. Os nossos cientistas acreditam, sabem que existe vida pelo universo inteiro. Tanto acreditam que classificam essas civilizações extraplanetárias, digamos assim, de acordo com a utilização inteligente da energia. Civilizações do tipo 1 sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia do seu planeta. No nosso caso, vulcões, luz solar, terremotos, marés, ventos e vai por aí afora. Nós estamos no nível 0. Uhum. Civilizações do tipo 2 sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia da sua estrela mais próxima, no nosso caso o Sol. Civilizações do tipo 3 sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia das estrelas da galáxia onde está o seu planeta. No nosso caso, a Via Láctea, que já estão falando em torno de 600 bilhões de estrelas. E chega um absurdo de acreditar na existência de civilizações do tipo 4 que sabem como utilizar de forma inteligente a energia escura que permeia todo o universo e que o nosso cientista só sabe que existe, não sabe o que é. Só que a história não para por aí. Já estão acreditando em civilizações do tipo 5 e 6. Que civilizações do tipo 5 seriam essas? Sabem como utilizar energias de universos paralelos ao nosso. Entraria aí as energias ectoplasmáticas? Entraria aí as energias ectoplasmáticas? Então me parece que está tudo na mão da ciência. E chegam ao absurdo de acreditar na existência de civilizações do tipo 6 que atingiram tamanha evolução em ciência e tecnologia, eles não falam em sabedoria e amor, que sabem como construir um universo inteiro. Nesse raciocínio, o nosso universo começou há 13 bilhões e 700 milhões de anos. Nesse raciocínio, o nosso universo foi criado no laboratório.
Agora me diga, essas ultra evoluídas civilizações não saberiam da existência dos planos espirituais? Não haveria, ou não saberiam da existência das causas kármicas de múltiplas doenças que acometem enfermos no nosso mundo, de provas de expiações? Nós, como médicos, estamos tratando muitas doenças que não sabemos a origem. A origem não está no corpo físico, está no corpo extrafísico, no envoltório chamado perispírito, que já está sendo estudado pela nossa ciência com outro nome, campos morfogenéticos. Leila, as civilizações, as religiões, com todo respeito, as religiões foram até onde podiam ter ido. Não devemos matar, não devemos prestar falso testemunho, não podemos, temos que amar Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós próprios. Tudo isso é verdade. E de alguma forma conseguiram me convencer que eu vou continuar morto depois do fenômeno natural da morte. Vou continuar vivo depois do fenômeno natural da morte. Mas nada. Que espécie de corpo eu vou ter? Não sei. Vou precisar de algum alimento? Não sei. Quem vai me sustentar? Não sei. Onde é que eu vou morar? Não sei. Vou poder trabalhar, estudar? Não sei. Criança continua crescendo? Não sei. Idoso rejuvenesce? Não sei. Paralítico volta a andar? Não sei. Cego volta a enxergar? Não sei. Eu não sei nada. Você já está Então, fazendo agora, essas perguntas para a gente não fazer para você, né? Porque não tem como. Está na mão de quem? Da ciência. Só vou te dar um exemplo. Eu tenho 3 netos. Um com 3 anos, um com 10 anos. E a minha neta com 6 anos de idade, quando a minha nora estava com 3 para 4 meses de gravidez, foi picada pelo mosquito da Zika e a minha neta nasceu com microcefalia. A criança não fala, a criança não anda, a criança não senta e a criança não come. Está com uma sonda no estômago para não morrer de fome. A criança nem nasceu. Fez mal a quem? Qual é a resposta que um líder religioso vai me dar se eu fizer um questionamento desse? Verdade. Só que essa moeda tem outra face. É impressionante a precisão dessa doença. Ela envolve 4 seres vivos. Vírus, inseto, gestante e feto. O vírus entra no mosquito, o mosquito pica a gestante, corre pela corrente sanguínea, atravessa a placenta e vai no feto. Entre bilhões de células, ele vai exatamente na célula-tronco neuronal, absorve energia e a criança não produz todos os neurônios que precisa. É de uma precisão assustadora, exata. Bom, pesquisadores da USP aqui pensaram o seguinte: se esse vírus ataca célula-tronco neuronal de fetos, o que aconteceria se nós injetássemos esse vírus em tumores malignos que acometem cérebro de crianças e que também têm célula-tronco tumoral? Pegaram determinados tumores malignos e implantaram no cérebro de ratos. Os tumores cresceram e deram metástases ósseas. Nesse momento, injetaram nos animais o vírus da Zika. O mesmo vírus da Zika que causou a microcefalia da minha neta eliminou todas as células cancerosas e não atacou nenhuma célula sã dos animais. Já começaram os testes em humanos. Parou por causa da pandemia, mas já vai recomeçar. Eu acho que, de acordo com a minha vertente espiritualista, kardecista, essas mais de 3.000 crianças são espíritos que vieram com 2 bagagens. Uma bagagem kármica e uma bagagem missionária, trazendo provavelmente uma solução para um terrível problema para os nossos neurocirurgiões infantis, porque essas crianças com esses tumores malignos no cérebro, como o astrocitoma, por exemplo, tem que abrir o crânio, tenta tirar o tumor do cérebro, faz radioquimioterapia e a maioria morre. Agora, você já se perguntou se a sua neta nasceu por coincidência, por ser sua neta, ou porque você também, de alguma maneira, tem alguma ligação kármica com ela nessa missão? Professora Leila. Quem dera. Professora Leila. O seu amigo Paulo César Frutuoso não acredita em milagre, sobrenatural e nem no acaso.
Estamos todos dentro de um planejamento. Não é por acaso que eu estou aqui hoje. Não é por acaso que você me convidou para fazer essa entrevista. Não é por acaso que a minha neta está na minha família. Eu tenho uma interpretação que me dá alguma resposta lógica e racional para o que está acontecendo com a minha neta. Houve um encontro científico aqui no Rio de Janeiro, não vou citar o nome da instituição, mas é uma das mais importantes do nosso país, em que seria discutida a colocação de espiritualidade e medicina nas escolas de medicina do Brasil como matéria obrigatória. Fui eu lá assistir. O auditório repleto de médicos. 5 palestrantes falaram 10 minutos. Um representante da Igreja Católica, um rabino, um representante, um monge budista, um representante do espiritismo e um filósofo. Cada um falou 10 minutos. Um deles subiu na bancada e falou o seguinte: diante da dor e da doença, temos que nos manter firmes. Eu anotei aquela frase. Subiu o segundo: diante da dor e da doença, a palavra porque não faz parte do nosso dicionário. Eu anotei aquela frase. Os outros 3 falaram, e aí o presidente da instituição passou a palavra para os acadêmicos. Alguém quer fazer um comentário, alguma pergunta? Ninguém. E aí passou para a plateia. Alguém da plateia quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Ninguém. Eu bem que quis ficar com o meu braço para baixo, mas não consegui. Eu tenho a impressão que algum espírito pegou meu braço e levantou. Com certeza. Aí veio um representante com um microfone. Se identifique e faça o seu comentário, a sua pergunta. Me identifiquei, sou professor de 2 universidades de medicina, sou cirurgião, tudo que faço. Com todo respeito, eu tenho uma neta assim, assim, assim. O representante dessa corrente religiosa poderia me dizer como eu devo pedir à minha neta que se mantenha firme? Burburinho da plateia daqui, burburinho da plateia dali, não tem resposta. Com todo respeito, nós estamos aqui tratando a colocação da cadeira ou da matéria de espiritualidade nas escolas de medicina. Se um acadêmico de medicina, um estudante, me perguntar por que um ser infinitamente perfeito em tudo, onipresente, onisciente, onipotente, permite uma tragédia biológica dessa numa criança que nem nasceu, o que é que eu vou dizer para esse estudante de medicina? Que o porquê não faz parte do nosso dicionário? Olha, se o porquê não fizesse parte do nosso dicionário, nós estamos habitando caverna na Idade da Pedra. O porquê faz parte da nossa vida. É isso que nos leva a evoluir cientificamente, tecnicamente. Você não pode eliminar o porquê do nosso vocabulário. Claro. Certo? Então, eu acho que aí terminou a reunião, Leila. As pessoas da plateia se levantaram e vieram na minha direção. Ih, camarada, acho que eu vou apanhar aqui hoje. Devia ter ficado calado. Não, veio o porquê atrás de você, isso sim. Aí o Paulo César, por que você não fez essa pergunta ao representante do Espiritismo? Porque ele me responderia com uma única palavra: reencarnação. Eu fiz a pergunta para quem não acredita nisso, não aceita isso. Aí o presidente da instituição veio falar comigo: Paulo César, nós estamos pensando no futuro em fazer novamente outra reunião com esse tema. Talvez você seja convidado a participar. Professor, olha, antes de o senhor me convidar, eu vou colocar um livro nas suas mãos chamado A Face Oculta na Medicina. Primeiro o senhor leia esse livro. Depois o senhor vê se é melhor me convidar ou não, porque vai dar uma confusão aqui dentro da nave. Difícil para eles admitirem isso, né? Está percebendo? Então, olha, todos esses corruptores, assassinos, pedófilos, terroristas, traficantes, todos, se vacinam contra tudo e vacinam seus filhos contra tudo. Por quê? Porque foi a ciência que comprovou a existência de micro-organismos causadores dessas doenças. Nós estamos vendo? Eles estão na nossa superfície do corpo, estão no ar que nós respiramos, está nas nossas roupas, está nos nossos alimentos. Quem provou isso foi a ciência. E quando a ciência atingiu uma tecnologia tão sensível como, por exemplo, na classe médica, na tecnologia médica, que detecte a existência do espírito,
do componente imortal, energético, transmissor de vida aos nossos corpos, que a tecnologia detecte, por exemplo, a separação dos dois componentes, físico e extrafísico, no momento natural da morte. Tu vai matar quem? Então agora está na mão da ciência. As duas vertentes que nos conduzem são a corrente religiosa e a corrente científica. Enquanto não se entenderem, nós vamos continuar nesse redemoinho. Agora, na hora que eu acho, minha amiguinha imortal, minha professora, que somos pedras de um quebra-cabeça que está sendo montado. E esse quebra-cabeça tem como... planetário, pelo Cristo. Por ele e pelo Cristo planetário da Terra Jesus. E acho que esse quebra-cabeça tem por finalidade salvar a humanidade. O cristianismo está em torno de 2 bilhões e 200 milhões de seguidores. A segunda vertente religiosa mais numerosa é o islamismo. Bem, como é que está o espiritismo, que também é uma corrente religiosa cristã? Em torno de 14 milhões de seguidores. Olha. Bom, o cristianismo tem 2.000 anos de existência. O espiritismo, 165 anos. Como é que estará o espiritismo daqui a 2.000 anos? Principalmente com base de comprovação científica. Eu, como médico, já estou solicitando exames no escrutínio dos meus pacientes, denominado tomografia por emissão de pósitrons. O que são pósitrons? Elétrons com carga positiva. Então já estamos usando a antimatéria no escrutínio, no exame dos corpos humanos. Então a nossa tecnologia está cada vez mais sensível. O espírito é energia, mas daqui a pouco nós vamos chegar também a essa comprovação da existência desse componente extrafísico. E é também as comprovações científicas de que vamos e que voltamos, que somos imortais. Tá certo, vou voltar. Onde é que eu vou voltar? Na Ucrânia? Na Rússia? Na China? Na Arábia Saudita? Vou voltar na Coreia do Norte? Vou voltar no Afeganistão? Certamente nós vamos voltar com essas convicções na nossa consciência da imortalidade. E se a ciência comprovar, e vai comprovar, a lei da reencarnação e a lei da causa e efeito? Não tem saída. Você pode voltar em qualquer religião, em qualquer nação, em qualquer regime de governo, em qualquer raça, em qualquer etnia, em qualquer família. Eu posso voltar como palestino e posso voltar em outra encarnação como judeu. Então vou brigar com quem? Vou ser intolerante com quem? Não tem saída. Aí está a solução para todos os males da humanidade. A comprovação científica da reencarnação. Não é a primeira vez que nós estamos aqui, nem vai ser a última. Agora, o que vai acontecer com esses pioneiros que vão levar essas verdades a esses países, por exemplo, islâmicos, onde as mulheres são consideradas seres inferiores? Serão trucidados, serão torturados, serão assassinados, serão presos, serão torturados. Sim, mas isso já aconteceu no passado. Com quem? Com os primeiros cristãos. Foram crucificados, queimados, degolados, torturados, e o cristianismo está aí. Então, na hora que a ciência se aproxima da religião, comprovando cientificamente que o que elas pregam é verdade, acabou. Alguém pode curar um leproso sem conhecer a existência do bacilo de Hansen? Alguém pode fazer um paralítico andar sem conhecer toda a estrutura muscular, óssea e nervosa do corpo humano? Alguém pode fazer um cego enxergar sem conhecer toda a estrutura globo ocular, uma das mais complexas estruturas que a biologia conhece? Se há 2.000 anos ninguém sabia disso, onde foi que ele aprendeu? Mas que ele aprendeu, aprendeu. Provavelmente em sistemas solares que nem existem mais. O Emmanuel diz que a evolução de Jesus aconteceu em sistemas solares que nem existem mais. Mas que ele aprendeu, aprendeu. Senão não poderia ter feito o que fez e utilizando de forma inteligente tremendas quantidades de energia existente em nós. Está em você, está em mim, em latência. Não sabemos ainda como utilizá-las. Eu mandei uma pergunta para amigos físicos. Escuta aqui, o nosso corpo físico, 85 quilos, ele é formado por 7 octilhões de átomos. 7 vezes 10 elevado a 27. Vocês poderiam me calcular qual é a energia existente nesses 7 octilhões de átomos? Passou 2 a 3 dias, eles me ligaram. Paulo César, olha, nós chegamos à resposta, mas é melhor você primeiro tomar um calmante antes que a gente diga a resposta. Tá bom.
Qual é a energia existente só no meu corpo físico? Não estou falando das energias extrafísicas. Paulo César, como é que eu vou te dizer? É a usina de Itaipu trabalhando em plena capacidade ao longo de 6.300 dias. Caramba! Que conta é essa que a gente pode fazer? E aí eu fui pesquisar em outros livros e cheguei à seguinte conclusão: essa energia daria para iluminar o estado do Rio Grande do Sul por 161 anos. Que loucura, hein? Eu ia falar em Portugal. Eu falei, meu Deus, quantos Portugais cabem dentro do Rio Grande do Sul? 3,5. Então, a energia existente em um corpo com 85 quilos seria suficiente para iluminar Portugal quase pelo mesmo tempo que nós existimos como terra, por eles descoberta. Essa é a energia utilizada no teletransporte e na materialização de espíritos. Eu cansei de ver espíritos saírem da cabine, onde está o médium em transe, e a cabine funciona como um condensador de energia, e em questão de segundos, outra entidade sair também. Entrava um e saía outra em questão de segundos. Quem comanda tamanha quantidade de energia? Certa vez passou pela minha cabeça, ainda jovem, hein? Será que não é o médium? Porque eles saem com mantos alvíssimos, brancos, cubeiros, todos iluminados, luminescentes, luz igual pirilampos, igual vagalumes, peixes abissais, bactérias oceânicas. Tudo está dentro de alguma forma de ciência, de alguma forma de energia, não existe milagre. E passou pela minha cabeça, meu Deus, será que não é o médium que está se cobrindo com um lençol e acendendo uma lanterna por baixo do lençol? Rapidamente tirei esse pensamento terrível da minha mente. Leila, tarde demais. Veio um preto velho chamado Jeremias, que era um protetor, é o protetor do médium Gilberto Arruda, já desencarnado, se aproximou de mim, materializado, e falou o seguinte: ô Paulo César, você quer conhecer a realidade da vida? Quero. Me pegou pela gola e me arrastou para dentro da cabine mediúnica. Dentro da cabine mediúnica se deixou poderosamente iluminar. E eu vi o médium Gilberto Arruda deitado no leito dentro da cabine, envolto em cobertores, com uma diminuição de 30% a 40% da sua massa física. Uau. Eu olhava para o médium e olhava para a entidade. Olhava para a entidade e olhava para o médium. Como é que ele poderia continuar vivo? O que estaria acontecendo com seu coração, com a sua circulação, com seu esqueleto, com seu cérebro, com seus rins naquele momento? Estão percebendo o que é que está se descortinando à nossa frente? Quanto maior a desmaterialização do corpo do médium, melhor a materialização do espírito. Bem, então está tudo dentro de alguma forma de ciência. Será que foi isso que aconteceu com Jesus? É isso que afasta as classes eruditas dos templos. Chicotearam Jesus quase até a morte. Enterraram-lhe uma coroa de espinhos. Segundo os historiadores, um espinho tinha quase 2 centímetros. Chegou à calota craniana. A dor deve ter sido tremenda. Não satisfeitos, atravessaram o seu tórax com uma lança. Chegou até o coração, porque saiu plasma e depois saiu sangue. Eles descreveram nas passagens evangélicas que primeiro saiu água e depois saiu sangue. Ocorreu, segundo os patologistas, uma decantação. Não vou entrar profundamente no assunto, não. Ele mesmo reconhece que morreu. Senhor, em suas mãos entrega o meu espírito. Os seus parentes e os seus amigos recolhe o seu corpo da cruz, coloca dentro de uma gruta hermeticamente fechada durante 3 dias e ele sai com o seu corpo completamente reconstruído? Como é que um médico vai acreditar numa história dessa? Ou será que não aconteceu a ressurreição do seu corpo? E sim, um teletransporte e a materialização do seu espírito. Uhum. É provável, é muito provável. Para mim, isso é mais do que provável, só que eu sou muito cuidadoso. De onde teria vindo tamanha energia que permitisse a materialização de Jesus? Ficou 40 dias materializado? Foi visto até por mais de 500 lá no Monte da Galileia? Talvez por médiuns de efeitos físicos na proximidade. Todos os seus discípulos eram poderosos médiuns. Mas tem outra fonte energética também detectada pela ciência. Isso está no livro A Física do Cristianismo.
estudar o Santo Sudário. O que pode ter levado à gravação daquela imagem no Santo Sudário? Estuda para cima, estuda para baixo, estuda para a esquerda, estuda para a direita, só tem uma resposta. Ocorreu uma desintegração atômica do corpo que estava envolto naquele sudário. Desintegração atômica? Uma desintegração atômica. E essa desintegração atômica só poderia ter ocorrido em 1/100º de segundo. Porque se tivesse ocorrido em 2/100º de segundo, toda a Judéia teria sido pulverizada numa explosão atômica. Quem está dizendo isso é a ciência. Não são as religiões. As religiões pregam milagres. A ciência não. Aliás, eu faço milagre, acabei de fazer um milagre. Eu estava operando agora e tinha que lavar minhas mãos e meus braços. Eu não toquei na torneira. Eu passei a minha mão em frente a uma célula fotoelétrica e a água saiu da torneira sem que eu tocasse em nada. Se eu tivesse uma criança com um selvagem ao meu lado, ele ia achar que eu fiz um milagre. Você está entendendo? Entendi, claro. Então nós estamos em evolução. É só questão de tempo, nós vamos compreender isso tudo. Doutor Paulo César Frutuoso, a gente está terminando. Olha, nós estamos com quase 1 hora de ao vivo. Eu queria tanto continuar por tempo indeterminado aqui. Porque é tanta coisa para perguntar, tanta coisa para falar, mas você vai voltar aqui várias vezes, porque é muita história. Vai ser um prazer e uma honra. Muita sabedoria para dividir com as pessoas. As pessoas, eu estou vendo aqui, as pessoas loucas para fazer perguntas e, infelizmente, eu não vou ter tempo, porque eu preciso fazer a minha pergunta, né? A minha pergunta final, que é o seguinte: eu queria só que você falasse um pouco mais dos seus livros, que eu estou vendo que tem um monte de gente aqui interessadíssima em obter os livros e acesso aos livros. Como é que elas podem ter acesso aos livros? São 8 livros, os nomes, de que maneira elas podem, enfim, ter essa sabedoria toda para elas, né? Lendo os livros, enfim. Dá aí essa dica para essas pessoas. A Face Oculta da Medicina foi primeiro, depois Espíritos Decaídos Materializados. Leila, o que aconteceu e que eu descrevo nesse livro não aconteceu em nenhum momento da história da humanidade em qualquer ponto do planeta. Até meados do século XIX não tinha máquina fotográfica, não podia fotografar nem espírito encarnado. Então como é que poderiam fotografar espíritos desencarnados deformados pelas ações equivocadas das vidas passadas? Olha, isso nunca aconteceu para mim. Você tem essa imagem no livro? Eu tenho a foto, mas eu não tive coragem de colocar no livro e vou te dizer por quê. Primeiro, se eu tivesse aquelas fisionomias, não queria que minha foto fosse colocada em livro, em revista, em jornal, em televisão, na internet. Segundo, esses espíritos foram conquistados pelo amor de Frei Luiz, estão em recuperação e serão arcanjos de luz. Terceiro, a razão mais importante: eu não sei o que eu fiz em vidas passadas, eu posso ter sido pior do que eles. O grupo ao qual pertenço é oriundo da Inquisição. Se eu utilizo hoje aço e ferro como cirurgião para aliviar e para curar, é porque quando eu era da Inquisição, usava para torturar e para matar. E só um cirurgião sabe o que passa um cirurgião. Muitos dos pacientes, eu tenho 46 anos de estrada, milhares e milhares de pacientes que eu tratei. Muitos desses pacientes foram alguém que eu maltratei e torturei e até provavelmente matei em vidas passadas. Você está entendendo? Então estão me dando... O Frei Luiz é que me tirou dos anos de sofrimento que eu vivia. Frei Luiz é um frade franciscano alemão que veio para cá na primeira metade do século XX e ficou aqui na região serrana do Rio de Janeiro e realizou tamanhos prodígios que chegou a ser considerado um santo. Até onde eu entendo, os prodígios que ele realizavam estavam de acordo com a sua mediunidade. Frei Luiz era médium. E o lar de Frei Luiz, hoje, com 120 mil metros quadrados, com atividade social intensa, educandário com mais de 500 crianças, asilo para idosos, ambulatório médico cuidando gratuitamente da pobreza da região. O maior centro, recebendo 4 a 5 mil pessoas por reunião pública. E o maior centro espírita do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica.
Maravilha, né? E ainda você está assessorada por presente outras lá. Quais entidades são os dias católicas. que você está no lar de Frei Luiz? As pessoas têm acesso a você? Você dá palestras? Como é o... Ué, eu dou palestra no mundo todo. Sim, eu sei, Eu dou palestra no mundo todo. mas lá no lar de Frei Luiz, qual Lá o no seu Frei trabalho? Luís, hoje, atualmente, eu fico sentado na mesa, de onde é comandada toda a reunião, e me dão ali uns 5 ou 10 minutos para falar durante a reunião. Mas eu não estou preocupado com isso, não. Claro. Eu estou preocupado em transmitir as informações que eu fui acumulando nesses 44 anos que eu estou lá. Eu falei para você na quantidade de energia que é emitida em tais fenômenos. A ciência simplesmente diz que isso é impossível. Certo? Só em ficção científica. Se é impossível, como é que eu fico vendo isso acontecer durante 40 anos? Sabe como é que eu fico? Na mesma condição dos discípulos de Jesus, que não entendiam nada do que ele fazia, mas se não fosse pelo seu testemunho, nós nem saberíamos que ele existiu. Estou colocando meu testemunho a todos os interessados. Claro que eu não tenho condições de explicar como acontecem, mas que acontecem. Coloco como possibilidades. Tento explicar de alguma forma. Sugiro. Bem, mas a maior intenção que eu tenho, além dos interessados, é entregar meu testemunho à juventude. Inteligências mais evoluídas do que eu. Eu cuido, eu trato, eu ajudo a formação de estudantes de medicina. E vejo com que velocidade eles vão adquirindo os conhecimentos. Com que velocidade eles manipulam as mini-cirurgias, cirurgias minimamente invasivas, as cirurgias robóticas. Então, eu acho que essas inteligências poderão pegar o meu testemunho e levar mais à frente, porque é só questão de tempo. Como é que o Cristo planetário resolveu os problemas ao longo da humanidade? Encaminhando espíritos preparados, encarnados em corpos semelhantes aos nossos, e que trouxeram as soluções que nós precisávamos e que nós nos tornamos, assim, confiáveis a receber. Merecimento. Chegou o momento de nós recebermos a informação dos antibióticos. Um espírito chamado Fleming reencarna e, sob condições especialíssimas, sobre um conjunto de, vamos dizer assim, possibilidades inacreditáveis, ocorrências assim incompreensíveis, abriu as portas para a penicilina. A mesma coisa com Mendel. Eu tinha um professor de biologia que dizia que a sorte do Mendel foi de alguém que acertou 7 vezes na loteria esportiva seguida. 7 vezes na loteria seguida. Aí nós perguntamos, professor, como que ele teve tanta sorte? Porque as ervilhas têm milhares e milhares de caracteres e só tem 6 cromossomas. Se ele tivesse escolhido 2 caracteres do mesmo cromossoma, todo o trabalho dele ia por água abaixo. Escolheu o primeiro caractere, está no cromossoma 1. Segundo, cromossoma 2. Terceiro, cromossoma 3. Caraca, entre milhares não está no mesmo cromossoma? Bom, vamos para a quarta, cromossoma 4. Vamos para a quinta, cromossoma 5. Estamos na sexta, cromossoma 6. Acabou, para. Vai dar tudo certo. Não, eu vou escolher mais um caractere. Escolheu 7. Por que o trabalho dele não veio abaixo? Porque esse 7º caractere estava em um dos outros 6 cromossomas, porém em extremidades opostas com o outro caractere que já tinha sido estudado. Não houve interpenetração entre os dois. É sorte pra caceta. Entre milhares e milhares de caracteres. Então, tudo isso está me dando a certeza de que estamos num planejamento de um Cristo planetário, sim. Um espírito criado simples e ignorante como nós, que atingiu tamanha evolução em tecnologia, ciência, sabedoria e amor, que lhe foi concedido o governo de um planeta inteiro, desde que esse planeta era tão simplesmente uma poeira cósmica. No nosso caso, 4 bilhões e 500 milhões de anos. Há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era Jesus. Claro que eu me preocupo com o que eu vejo na mídia. As geleiras estão desaparecendo, o aquecimento global está aumentando, as espécies estão sendo exterminadas, a floresta amazônica está sendo destruída. Quem é que não vai se preocupar? Mas eu estou depositando a minha confiança em quem? Num Cristo planetário que me comanda há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Ele vai deixar a Terra desaparecer algumas décadas? Agora, aqueles que continuarem no comportamento equivocado
não poderão reencarnar na Terra quando ela subir de degrau, porque o peso específico dos seus perispíritos não entrará em coadunação com o peso específico do nosso planeta. Que estará em Então, regeneração já, né? vão reencarnar em planetas menos evoluídos. Agora, levarão o seu conhecimento entre os outros planetas e poderão ajudar as humanidades lá habitantes a acelerar também a sua evolução. Bom, doutor Paulo isso, minha querida César, amiga. nós já estouramos o nosso tempo, então eu quero encerrar antes que eles cortem a gente no ar. Muito obrigada pela sua sabedoria, pela sua... A gente fica... Não tem nem o que perguntar, a gente fica aqui assistindo, ouvindo enfim, todo esse conhecimento, essa experiência espiritual, científica, não sei como chamar, mas que deixa todo mundo encantado com essa possibilidade de que a vida continua, né? Isso é o mais importante, né? Bom, tem uma amiga aqui que queria se despedir de você, é possível? Uma amiga? Claro. Quem é? Ai, que linda! Eu também queria me despedir dela. Posso dizer as palavras? Posso falar as palavras que ela deixou para você? Com certeza. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade. É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida nos seus dons mais supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura. Providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Dentre as mulheres sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Que assim sejas para sempre, ó divina soberana, o refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não for a vossa missão sublime. Graças a Deus. Lindo. Sem palavras, doutor. Sem palavras, doutor Paulo César. Nem sei o que dizer. Muito obrigada pela sua presença aqui. Maravilhosa, espetacular. Um grande abraço no coração. Um beijo nas asas, porque o senhor é um verdadeiro anjo. Aqui, ó. Aqui. Quem está dando um beijinho aqui. Nossos irmãozinhos menores. Isso. Muito obrigada. Eu conto com a sua presença de novo aqui para encantar todo mundo e dar um pouco de sabedoria. Muito obrigado por essa extraordinária possibilidade de nós levarmos as nossas informações. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, amiga.